Canal Cachorreiro Brasileiro apresenta Marcos Rotz, o patrono do Fox Paulistinha. O meu nome é Marcos Rotz. Eu nasci no 1º de maio de 1947, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Eu sou engenheiro agrônomo e zootecnista. Minha família paterna é a família Rotz. O meu avô veio da Suíça, veio da cidade de Bar, em Zug, na Suíça. A família Gallenbeck é de origem alemã. O meu bisavô, quando veio, aliás, os pais dos meus bisavós vieram de Mecklenburg, na então Prússia. A existência de terrier brasileiro na minha vida aconteceu normalmente, porque quando eu nasci, e eu tenho hoje 76 anos, já existiam esses cães na fazenda. E meus avós tinham, e a vida inteira existiram os Fox Paulistinhas, hoje terrier brasileiros, que fizeram parte da minha infância e da minha vida até hoje. Eu diria da minha velhice, né? A minha avó materna chamava-se Maria Rosalina Gallenbeck. Ela ganhou a cadelinha dessa fotografia aí de 1918, de uma irmã dela, minha tia Lucila, e era uma cadelinha que chamava-se Lady, e que era a mãe da Catita. Então foi mais ou menos em torno dessa data aí, um pouquinho antes. Mas eu não saberia te dizer da onde vieram esses cães. Na família Rotz, eu também não saberia precisar a origem dos primeiros cães. Eu lembro que meu pai, ainda menino, garoto, ele tinha um terrier brasileiro branco e marrom, e que chamava-se Todd, por conta da cor marrom. E foi um cão que acompanhava ele nos pastos, sabia subir na garupa do cavalo. E consta também que meu avô tinha uma cadela que era muito apegada a ele. Ele ia para a Suíça visitar os parentes, a minha bisavó, e a cadelinha entristeceu, entrou embaixo da cama, as funcionárias tiravam, ela voltava e morreu de tristeza. Exatamente, minha mãe é da direita. E no colo da minha prima, Maria Aparecida Menezes Bittencourt, essa cadelinha chamava Lady. Eu tenho uma foto com meu irmão com um terrier chamado Dunga, que foi um presente de uma tia no casamento dos meus pais. Quando eu me referi ao terrier brasileiro, muitas vezes eu vou usar Fox Paulistinha. E eu fico muito seguro de não estar cometendo nenhum erro, porque é um costume, né? É uma coisa muito forte, muito antiga na minha cabeça, essa denominação. Os terriers têm o seu grupo próprio nas denominações e classificações da FCI, mas eu tenho muita certeza que a Inglaterra teve grande influência na colocação do grupo dos terriers
devido ao grande número de raças de terras existentes na Inglaterra, na Irlanda, enfim, nas vizinhanças daqueles países, na França e países da Europa também. Para definir raças formadoras da raça terrier brasileiro, é meio difícil, são conjecturas. Eu sou apologista do terrier inglês de pelo liso. Eu tenho uma fotografia de um quadro pintado a óleo no American Kennel Club. É uma fotografia de um Fox Terrier de pelo liso, com linhas totalmente curvilíneas, o focinho mais curto, com stop, inserção de cauda baixa. Eu acho que teriam sido terriers, e são vários os terriers que poderiam ter vindo, né, com os navegadores e mesmo com particulares da Europa, e cruzado com cadelas que eventualmente se tinha aqui, e a raça foi se formando quase que de uma maneira autóctone, de uma maneira natural e original. Os formadores, os terriers formadores do terrier brasileiro, nós vamos ter uma definição mais exata quando se exercerem os testes de DNA. E cada vez mais esse é um processo científico que caminha velozmente para você aplicar. O DNA hoje não é só do humano. Em animais, em herbívoros domésticos, e o teste de DNA já pode ser aplicado em cães, e essa execução desse teste vai definir com muita proximidade qual terrier de origem europeia que definiu e ajudou, cooperou na formação do terrier brasileiro. Essa fotografia, para mim, ela fala mais que muito teste de DNA. Em São Paulo mesmo, nas cerealistas que existiam, eram comuns os terriers brasileiros, os Fox Paulistinha, ratos e cães Fox Paulistinhas. E a teoria de que eram cães de fazenda, de famílias antigas, de fazendeiros paulistas, mineiros principalmente, paulistas e mineiros, não é muito exata. Eles eram muito em grande número das fazendas, porque os fazendeiros, como no meu caso, não tinham 1, 2 ou 3 animais, nós tínhamos matilhas. E na cidade de São Paulo, antes do advento dos pinchers, você via Fox Paulistinhas nas casas, mas assim, com a grande evidência. Em torno de 1968, foi redigido um padrão do terrier brasileiro, e essa denominação, respeitando que ele não era só paulista, como Fox Paulistinha. Paulistinha por conta das 3 cores do Esporte Clube São Paulo. Ele é sempre um animal que tem que ser tricolor, nas 4 cores reconhecidas: tricolor de preto, tricolor de azul, tricolor de Isabela e tricolor de marrom. E ele foi redigido por um juiz e excelente sinófilo e juiz de todas as raças, chamado Dr. Valdemar Hudson, veterinário, junto
com a dona Raquel Cardinale, uma argentina que era presidente do Clube do Terrier naquela ocasião. A dona Raquel Cardinale criava Bedlington Terriers, eram raros naquela ocasião aqui no Brasil e são até hoje. Lindos cães, e quando as cadelas dela entravam no cio, ela recebia visita de um dito cujo vira-latinha, que do bairro ali vinha, percebia o cio das suas cadelas importadas e vinha ali como um Dom Juan, que é uma característica até própria dos machos dos terriers brasileiros. E ela se encantou com aquele Fox Paulistinha e, junto com o Dr. Hudson, falou: vamos fazer um padrão e reconhecer essa raça que existe tanto aqui no Brasil. Acontece que os pedigrees caíram em ostracismo porque ninguém registrava os cães e ninguém dava a devida importância para o terrier brasileiro. Porque aquela história, velha história, santo da terra não faz milagre. E como não havia registros, esse registro foi caindo em ostracismo. Até que a Marina Vicari Lerário, a dama do terrier brasileiro, uma pessoa maravilhosa e comprometida com a raça, apaixonada pela raça, criou o Clube do Fox Paulistinha em 1981 e existiu o clube. E eu apresentei o padrão já redigido, que existia nos padrões de livros antigos da CBKC, e foi todo um movimento. Marina Lerário, Celso Bittencourt dos Anjos, Leila Rias Norte Rebelo e, bem em último lugar, eu. Fomos apresentar gerações requeridas pela FCI, fomos lutar pelo Fox Paulistinha para que ele virasse o terrier brasileiro. E aí todos os trâmites burocráticos que foram sendo executados e com empenho, e o clube tinha muitos associados, e o clube do Fox Paulistinha recebeu aval da CBKC para emitir seus próprios pedigrees. Um trabalho maravilhoso e fantástico da Marina. Acontece que o terrier brasileiro, aí eu vou ser um pouco tendencioso no que eu vou falar, mas ele se dá muitíssimo bem em propriedades onde ele tem espaço e ele pode exercer toda aquela energia que lhe é peculiar, aliás, que é peculiar dos terriers. E ele é um cão que, em casas e apartamentos, ele coexiste. Porém, ele é problemático quando filhote, porque é arteiro, rói o sofá, ele rói o tapete, ele rói os sapatos. Então ele precisa ser muito bem administrado até que ele se comporte como um pretenso lorde dentro de casas de pequeno espaço. É possível, mas talvez seja esse o motivo pelo qual ele é tão popular e tão querido nas fazendas desse Brasil afora, de norte a sul. Eu tenho julgado, aliás, recentemente
o Kennel Club de São José do Rio Preto me homenageou e fez uma exposição com o meu nome, e eu julguei uma especializada da raça. E eu acho que isso aí foi uma homenagem que me deixou muito satisfeito. Não orgulhoso, mas caiu bem profundamente no meu peito. Porque foi uma exposição muito bonita e eu tenho observado que nós temos atualmente lindos cães. De uma maneira geral, eu gostaria que os machos da raça estivessem um pouquinho maiores, um pouquinho mais robustos. Eu faço essa observação aos machos. Tem fêmeas lindíssimas. E eu diria só uma coisa com relação ao geral do que eu tenho visto da raça. As linhas superiores dos cães, eu não ando gostando muito. Eu acho que tem cães com a linha, a altura da cernelha um pouco selada na linha de dorso. Isso é uma coisa suave, é uma observação leve que eu estou fazendo. E as cabeças também estão um pouco pequenas, os focinhos um pouco curtos, tanto de machos como de fêmeas. Gostaria que, como um cão caçador de ratos, eles tivessem uma projeção dessa cabeça e desses focinhos um pouco mais fortes, eu diria. Nós temos um grupo do Conselho da Raça Terrier Brasileiro. Hoje ele a presidente é a Pérsia Coutinho, uma criadora, uma grande amiga minha. O vice-presidente é o Chicão Caruso e tem muito empenho. Nós tivemos muitos colaboradores. O outro presidente e os outros que ocupavam a presidência do conselho, o Klaus e o Carlão Flacker, foram pessoas também que ainda continuam dando apoio e incentivando a raça, e de uma maneira técnica, de uma maneira maravilhosa. E eu quero deixar aqui, Ivan, um agradecimento especial à Marina. É minha amiga particular, uma mulher maravilhosa, uma mulher culta, uma mulher de visão artística, mas o empenho da Marina, do seu esposo, do Vitor, na época do reconhecimento da raça, não pode ser esquecido nunca. E nem caberia eu dizer aqui, na época os meus colegas juízes faziam até chacota quando eu sugeria o reconhecimento da raça. Brincavam, sabe? E muitos daqueles que eu vi subestimando a situação do terrier não reconhecido tiveram que ter a honra de julgar terriers brasileiros em exposições muito importantes nossas. Muito obrigado da sua atenção, Ivan. Mas Marcos Rotz aqui, o caboclão da roça aqui de São João Batista do Bebedouro.